Boa tarde, sejam bem-vindos. Esta é mais uma edição de especial informação dedicada a realizar uma avaliação ao que tem sido feito neste primeiro ano após as eleições autárquicas de 2013. A ERTE continua desta forma, a ronda pelos municípios que acompanhamos na nossa atualidade informativa, em especial com o foco voltado para o Médio Tejo desta feita. Centramos atenções em Abrantes, no concelho de Abrantes, onde Maria do Céu Albuquerque, a nossa convidada, ganhou o sufrágio de forma expressiva. Estamos a falar dessas eleições autárquicas de 2013 e ganhou pelo Partido Socialista, contabilizando 47,53% dos votos, deixando as outras candidaturas a larga distância. Vamos então tentar perceber aquilo que tem acontecido neste último ano em Abrantes, numa conversa que sem intervalos irá continuar até bem perto das 19 horas e pode seguir-nos pelas frequências 98 e 92 FM e ainda pelo site radioertes.pt, com transmissão em direto para todo o mundo por áudio e também por vídeo. Vamos então começar por saudar a nossa convidada, Sra. Presidente, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Boa tarde. Eu agradeço o convite para estar aqui convosco e com os ouvintes. Cumprimento a todos os que estão lá em casa a ouvir-nos também. Bem-vinda. Vamos então começar por fazer um balanço daquilo que tem sido este primeiro ano de mandato. Tem sido um ano pródigo em notícias positivas, em muitas obras, em muitas coisas que têm sido feitas. Por outro lado, para equilibrar um pouco esta balança, também temos notícias de dificuldades impostas pelo poder central. Já lá vamos, quer para um lado, quer para o outro. Numa abordagem ainda ligeira, começava por lhe perguntar se efetivamente nestes 12 meses, mais coisa menos coisa, tem conseguido cumprir aquilo que tinha delineado. Bom, em primeiro lugar, quero dizer que esta vitória que obtivemos nas últimas eleições, no fundo é o consolidar de um trabalho que foi feito no primeiro mandato e que precisamente vem atribuir-nos uma maioria mais reforçada e, portanto, com uma equipa também mais reforçada, nomeadamente com mais um vereador. E, portanto, este ano significa, no fundo, o adaptar desta nova equipa, agora reforçada, àquilo que são as exigências da função autárquica a esta altura, pelas condicionantes todas que depois vamos ter a oportunidade ao longo desta entrevista de debater, mas quero dizer que, no fundo, este primeiro ano acaba por também servir para consolidar algum trabalho que vem de trás. Isto porquê? Porque estamos no final do CREN, deste quadro de referência estratégico nacional, em que alguns investimentos ainda estão a ser feitos. Por outro lado, que ainda conseguimos aprovar já em overbooking outros desses projetos que temos que terminar até junho do próximo ano e, portanto, quer dizer que claramente este foi um ano em que conseguimos cumprir com os objetivos a que nos tínhamos proposto para arrancar com o novo mandato, nomeadamente porque quando nos propusemos a sufrágio em setembro do ano passado, de 2013, fizemos uma avaliação de um projeto político que tínhamos apresentado há 12 anos, fizemos a sua atualização e os habitantes de Abrantes largamente o votaram, conferindo-nos essa maioria absoluta. Mas entendemos ser necessário fazer também uma adaptação e um ajuste à nova realidade, porque se em 2009 sentíamos que estávamos no meio de uma crise, que alguns ainda achavam que era passageira e que se mudasse o governo da nação também mudaria a crise, todos nós sabíamos que esta crise não era uma crise passageira, era uma crise para ficar, até porque não dependia do governo da nação, mas sim das instâncias mundiais e europeias que vieram a condicionar fortemente a nossa economia. E, portanto, tivemos essa necessidade de adaptar também esse plano estratégico, esse plano político, em função desta nova realidade. E foi com base também nesse sufrágio e nessa avaliação e adaptação que fizemos que, inclusivamente, nos propusemos construir com a sociedade civil, com a comunidade onde estamos inseridos, um novo plano estratégico para Abrantes, a que chamámos Abrantes 2020, ainda ao encontro também
daquilo que é a designação, a nomenclatura do plano estratégico para Portugal e para a Europa, para este novo ciclo de investimento que começa com este janeiro de 2014, com estes novos fundos comunitários. E fizemos-lo, e queria começar por dizer isso mesmo, que fizemos-lo com a participação dos cidadãos, fizemos porque sentimos que é cada vez mais necessário envolver as pessoas na decisão. Criámos também, com base nisso mesmo, um conselho consultivo com cerca de 100 pessoas que dividimos em grupos mais pequenos para trabalharmos em áreas específicas e claramente esta é uma forma nova também de estar na política, de se fazer política de proximidade. E responsabilizar as pessoas. E de responsabilizar as pessoas, até porque cada vez mais é necessário tomar decisões que são duras e que são penosas, porque hoje os recursos são menos, são mais escassos e a todo tempo nós temos que optar entre duas questões, sejam 2 investimentos materiais, 2 investimentos imateriais e isso, se nós não tivermos a população ao nosso lado para podermos decidir em conjunto, com certeza que não estamos a fazer um bom desempenho. E dizer que também por causa disso mesmo, desta envolvência que conseguimos com a sociedade civil, tivemos também o reconhecimento, o prémio Tesla de liderança sustentável e que tem a ver precisamente com esta nova dinâmica que queremos incutir à gestão municipal. Um prémio internacional. Um prémio internacional que foi atribuído e que muito nos orgulha por o termos conseguido. E com certeza que terá outras questões para me colocar, mas eu gostava de começar por lhe dizer que relativamente àquilo que foi o âmbito da nossa intervenção e aquilo que é a gênese deste plano estratégico que vem de trás e que agora estamos a consolidar, nós temos um conjunto de investimentos em curso que são para nós essenciais. Em concreto, e as obras que estão ainda a acontecer no âmbito deste quadro comunitário, nós estamos a dar privilégio em 3 áreas de intervenção muito importantes. A um tempo, a qualidade de vida, aquilo que é necessário do ponto de vista infraestrutural para estimular a qualidade de vida do nosso concelho, mas por outro lado, a par dessas infraestruturas que são necessárias, a criação de condições, nomeadamente para fazer face àqueles que estão em situação de maior vulnerabilidade, sejam as crianças, sejam os idosos, sejam os desempregados. E com isso este ano acaba por nos dar a capacidade que, a par da qualidade de vida e do investimento, daquilo que é necessário para estimular o desenvolvimento económico do nosso concelho, de termos um conjunto de iniciativas a decorrer, ainda com base neste quadro comunitário, e reforço, até porque à data de hoje e quase a finalizar 2014, há um ano que está perdido, porque o novo quadro comunitário não está disponível ainda. E tivemos a sorte, como alguns dizem, que dá trabalho a conseguir, de ter projetos ainda em carteira, de ter a oportunidade também, do ponto de vista da Tesouraria da Câmara, para podermos estar a fazer isso mesmo. Já agora permita-me, já que fala nesse ponto de vista da Tesouraria da autarquia, também uma das boas notícias que saltou para a praça pública, digamos assim, nestes últimos meses, foi o facto de Abrantes ser um dos municípios melhor colocados em termos de eficiência financeira. Isto quer dizer que a saúde financeira do município está bem? Está bem, eu ia dizer que se recomenda, mas o que é um facto é que temos que ser muito cautelosos com estas brincadeiras, até porque o que foi ontem, hoje não existe. Posso lhe dizer que relativamente ao último mandato em que fui vereadora, nós hoje governamos com menos de 7 milhões de euros, a par de uma dívida que temos de médio e longo prazo, que vem de trás também, num esforço financeiro muito grande que a autarquia fez para hoje Abrantes ser a referência que é, mas que estamos ainda a concretizar. Amortizámos dívida, mas ainda assim fizemos um grande esforço financeiro, temos uma taxa de execução do CREN muito boa, mas conseguimos manter o equilíbrio financeiro da autarquia. Nós somos o segundo a nível do distrito de Santarém, somos o 14º
a nível nacional dos municípios de média dimensão. Temos uma capacidade de endividamento ainda razoável, se bem que todos os anos, todos os orçamentos do Estado nos vão tirando essa capacidade. A nossa capacidade real são mais de 20 milhões de euros, mas todos os anos dão-nos 1 milhão de euros no rateio para podermos eventualmente concretizar algum tipo de empréstimo. O que é facto é que há uma lei dos compromissos e de pagamentos em atraso que foi implementada, que teve implicações, nomeadamente do ponto de vista da organização do município. Do ponto de vista prático, para a Câmara de Abrantes, não teve um grande impacto. Porquê? Porque nós, no fundo, já aplicávamos esta lei mesmo antes de ela existir. Em concreto, e aquilo que sempre fizemos foi, ao comprometermos uma despesa, verificámos sempre a tesouraria e, portanto, com isso conseguimos não ter pagamentos em atraso a fornecedores. Nós pagamos antes dos 90 dias e isso dá-nos também uma margem negocial adicional para conseguirmos melhores condições de fornecimento. Aquilo que nos está aqui a dizer é exemplo de uma boa prática, então, que é feita pela Câmara Municipal de Abrantes. E agora aproveito para introduzir a minha outra questão. Como é que se explica, então, não haverá aqui um contrassenso quando temos uma Câmara que cumpre, que está entre os municípios exemplares neste aproveitamento financeiro, mas depois, vou usar esta expressão mesmo entre aspas, é castigada com esta contribuição para o Fundo de Apoio Municipal? Estamos a falar 1.200.000 euros. Não há aqui um contrassenso? Há um contrassenso, claramente. É mais uma vez penalizar a quem se porta bem e beneficiar em 7 anos. Em 7 anos. E, portanto, é mais uma receita própria que nos está a ser retirada. E nos últimos orçamentos de Estado foi-nos retirado uma grande margem das transferências do Orçamento de Estado e, portanto, há aqui uma penalização de quem se porta bem e há o benefício do infrator mais uma vez. Eu quero dizer aqui e fazer uma declaração de princípio, é que todos nós temos consciência que, infelizmente, há má gestão em determinadas autarquias, há projetos que não deviam ter sido feitos, mas acho que há aqui uma questão de fundo que ainda não houve coragem para pegar nela, que é o facto dos municípios hoje terem condições completamente diferentes daquelas que tinham há 10 ou 15 anos atrás e que, por isso, o modelo de gestão também tem que ser diferente. Em concreto, porquê? Hoje os municípios têm menos transferências do Orçamento de Estado, têm menos receitas próprias. Eu posso dar um exemplo. Falava-se que o IMI nas autarquias ia ter um aumento estrondoso por via da avaliação dos imóveis. No meu município, falava-se em milhares e milhares de euros. Nós tivemos de receita adicional 80.000 euros. E, portanto, aquilo que nos foi sendo retirado por via deste aumento suposto do IMI não aconteceu. Depois a parte imobiliária está parada. Hoje as taxas urbanísticas estão reduzidas a 0 praticamente e, portanto, os municípios têm uma receita muito menor, mas têm um conjunto de compromissos que foram assumindo ao longo dos anos, destas décadas de democracia, que hoje não é compaginável com o orçamento que têm. E isto, o Governo tem que olhar para esta situação e não é a retirar mais dinheiro às autarquias que vai resolver os problemas. Porque, em bom rigor, quando é preciso estar próximo dos cidadãos, quando é preciso criar incentivos para ajudar na qualidade de vida, são os municípios que se chegam à frente. E posso falar das transferências de competências na área de educação. Os municípios hoje assumem do seu orçamento grande parte das despesas que dizem respeito ao Ministério. Eu posso dizer que no caso do meu município 50% das despesas com a área de educação saem do orçamento da Câmara e não vêm com o pacote financeiro que é transferido por via das competências na área da educação. Mas outras questões, como por exemplo os médicos de família. Nós, na Câmara de Abrantes, e sei que noutras câmaras também, estão a ser pedidas às autarquias para arranjarem casa para médicos que vêm de Cuba poderem estar no nosso território, que não é uma competência nossa.
há um protocolo entre o governo de Cuba e o governo de Portugal que tem que ter isso completamente subjacente. A Câmara de Abrantes é assim apanhada entre a espada e a parede também. Completamente. É 1.200.000 euros praticamente de verba que estamos aqui a prescindir. Nós somos solidários com todos os municípios que estão em situação de ruptura financeira, como não podíamos deixar de ser, mas o que entendemos é que quem devia suportar essa verba era o Orçamento de Estado e não a retirar aos municípios, e nomeadamente aos municípios que têm feito um esforço grande para chegarem ao final do ano sem pagamentos em atraso, com as contas em dia, com alguma capacidade de investimento para continuarmos a alavancar a qualidade de vida dos nossos territórios. E, portanto, é ao governo que cabe isso e não às autarquias. Ou seja, para que fique claro, nesta questão da saúde, estamos a falar em médicos cubanos, julgo que terão sido 2 mais recentemente. Se a Câmara não se chega à frente, usando essa mesma expressão, então a população ficaria sem este acesso, sem estes cuidados. É verdade, porque o que acontece é que estes médicos que vêm de Cuba têm um vencimento que é pago pelo Governo da Nação, mas existe uma percentagem desse vencimento que vai para Cuba. É o regime que está instalado e o que é facto é que os médicos, aquilo que depois recebem aqui é tão pouco que não lhes permite ter condições para assumir essa despesa adicional. E nós fizemos um acordo para podermos, nesta fase inicial e enquanto for necessário, criar essas mesmas condições para que os nossos cidadãos, que são cerca de 40% da nossa população, que hoje não tem médico de família, possa ter acesso àquilo que é um pilar, é uma base daquilo que está na gênese da qualidade de vida e é um direito também da nossa Constituição que todos e todas tenham acesso aos cuidados básicos de saúde. Quase já sabendo a resposta, mas faço a pergunta na mesma. Infelizmente, por tudo aquilo que é público e por aquilo que nos está a dizer, até pela perda de serviços que também tem acontecido um pouco por todo o país, enquanto autarca, enquanto Presidente de Câmara, não se sente respeitada pelo poder central? Olha, eu posso lhe dizer que não é generalizado. Não posso dizer que não me sinto respeitada enquanto autarca, porque tenho excelentes memórias recentes, por exemplo, com o Ministro da Administração Interna, com o Dr. Miguel Macedo e com o então Secretário de Estado Filipe Lopo Dávila, quando tive a necessidade de resolver um problema concreto no meu território que tinha a ver com os bombeiros municipais de Abrantes e que tive toda a abertura para podermos resolver este problema. Mas depois, matérias como a justiça, em que por diversas vezes, enquanto Presidente de Câmara, enquanto Presidente da Comunidade Intermunicipal, municípios, pedimos uma audiência à Sra. Ministra, que até hoje não nos recebeu, não nos justificou e não nos deixou apresentar propostas alternativas para este mapa judiciário que agora está. Não me sinto claramente respeitada. Aliás, o que sinto mais do que isso é uma falta de respeito, não a mim enquanto autarca, mas aos cidadãos. Porque aquilo que vamos sentindo é um desrespeito àquilo que são os direitos também dos cidadãos, que é terem acesso aos serviços públicos, é terem acesso àquilo que está na Constituição da República, e aquilo que sentimos é que há um esvaziamento do Estado dentro dos nossos territórios que leva a que a todo o tempo estejamos a perder competitividade, porque não é a mesma coisa podermos ter um território que é servido com infraestruturas rodoviárias, ferroviárias, como é o caso do nosso, com ensino superior, como é o caso do nosso, mas que depois falham questões como a justiça, como a saúde, como até matérias como a educação e, portanto, como os serviços básicos, como as finanças, a segurança social e claramente o Estado tem que ser repensado, não numa perspectiva centralista, mas numa perspectiva de manter o acesso das pessoas a este tipo de serviço. Claramente que esta é a questão.
Todos temos percepção que nós hoje não podemos continuar a fazer aquilo que supostamente faríamos há 20 anos atrás, quando os dados demográficos eram completamente diferentes dos que temos na atualidade, quando tínhamos outras condições que hoje não temos, mas hoje temos que pensar como é que nós chegamos às pessoas. Há um projeto que nós temos vindo a desenvolver na comunidade intermunicipal e que no meu concelho tem já a implementação desde há uns meses esta parte, que diz respeito ao transporte a pedido, que é uma resposta também a este esvaziamento que está a acontecer por parte do Estado dos serviços públicos necessários à nossa população. Mas há mais coisas que têm que ser feitas também nesse sentido, para que de facto as pessoas se sintam acompanhadas, se sintam que o Estado não as abandonou, mas que isso também sirva para afirmar a nossa competitividade num território em que nos encontramos, e como referi, no centro do país, com excelentes acessibilidades, na porta norte de Lisboa, numa entrada para a Península Ibérica e para a Europa, e portanto são essas as condições que nós temos que a todo o tempo reivindicar e fazer chegar a quem de direito, para não podermos cair no esquecimento e não podermos voltar àquilo que acontecia antes do 25 de Abril, que Portugal era Lisboa e o resto era paisagem. E, infelizmente, vamos sentindo que estamos a caminhar a passos largos para chegar de novo a essa figura, mas que temos que a todo tempo contrariar, e nós, autarcas, temos feito esse papel e queremos continuar a fazer esse papel, porque somos nós que somos eleitos diretamente pelo povo, a quem temos que prestar contas, porque quando falha a saúde, quando falha a justiça, quando falha aquilo que está diretamente relacionado com a administração central, é aos municípios, é às câmaras, é às juntas de freguesia que o cidadão vem bater à porta e vem pedir ajuda. E nós temos criado um conjunto de incentivos precisamente para podermos estar ao lado das pessoas. E a qualidade de vida, se o reforço na cultura, no desporto é essencial, o apoio social é fundamental para podermos fazer face a esta era em que estamos a viver. Nós criámos e temos vindo a desenvolver o apoio aos estratos sociais desfavorecidos, o Banco Social, são questões para nós de grande importância, a criação das hortas comunitárias que permitiram às famílias também terem um incentivo para a sua economia familiar. Tem havido procura? Imensa. Neste momento temos 100 parcelas entregues e estamos a preparar para continuar, porque há na realidade, a esta altura, uma procura por parte das nossas famílias que, por um lado, têm menos dinheiro e por isso utilizam esta forma de agricultura familiar também para incentivar as suas economias. Por outro lado, é uma forma de desanuviar, uma forma de fazer exercício físico, de conviver. Aliás, tivemos a oportunidade este verão de fazer uma sardinhada nas nossas hortas comunitárias, promovendo o convívio também salutar em véspera de São João, e percebe-se que há uma necessidade efetiva das pessoas de projetos como estes. Mas depois outras questões, como por exemplo o reforço que fizemos à teleassistência aos idosos que estão em situação de isolamento, em que, em parceria com a Cruz Vermelha, disponibilizámos um conjunto de equipamentos que já salvou pessoas, no nosso concelho em concreto, e, portanto, há da nossa parte, e houve durante este ano de mandato, e vamos continuar nesta linha de intervenção, um esforço muito grande de acompanhar estes segmentos da nossa comunidade que estão mais vulneráveis, que para nós é essencial. Quando se fala em obras, nomeadamente as pessoas começam a pensar naquelas obras físicas, grandes estruturas, mas estes trabalhos, isto acaba por ser, se calhar, o mais importante, este apoio às pessoas mais carenciadas. Não se vê, efetivamente não é uma obra física,
mas é onde neste momento é possível fazer alguma coisa e onde temos que fazer alguma coisa para acudir às pessoas. Houve algum reforço de verbas? Houve claramente reforço de verbas nestes projetos, seja no apoio à fixação de médicos, seja no transporte a pedido, seja nos tratos sociais, seja na teleassistência. Claramente há aqui, nas hortas comunitárias, há aqui um esforço adicional de bolsas de estudo. Nós tínhamos estado a fazer um esforço muito grande em parceria com o Rotary Clube de Abrantes, que tem feito um trabalho notável do ponto de vista do acompanhamento dos bolseiros para reforçar este apoio às famílias que neste momento não têm condições para manter os seus filhos a estudar, seja no ensino secundário, seja depois no ensino superior, e portanto para nós é essencial continuarmos a criar condições de vida para os nossos cidadãos, e isto é para nós uma premissa deste mandato para fazer face a esta difícil situação em que o nosso país se encontra. E, portanto, esta é claramente um fator distintivo em relação ao nosso primeiro mandato, porque a situação foi-se agravando a nível nacional e aqui não podíamos deixar de o fazer. Mas depois, do ponto de vista ainda da qualidade de vida, há um conjunto de obras físicas que é aquilo que enche o olho e que as pessoas valorizam muitas vezes mais do que até estas pequenas coisas que não se veem e só as sente quem precisa delas efetivamente. E posso lhe dizer que, por exemplo, do ponto de vista do abastecimento de água, fizemos já obras bastante importantes no reforço do abastecimento a São Facundo de Val das Mós, o sistema de saneamento na freguesia de Alvega, que foi todo instalado, mas dizer também que já estamos com um projeto de investimento muito importante para nós, que é o levar a água ao sul do concelho a partir do Castelo do Bode, para podermos abastecer em qualidade e em quantidade aquela zona do nosso concelho, mas que, por termos feito há uns anos esta parte, um investimento grande na captação do Castelo do Bode, estamos neste momento para começar a vender água às águas do centro, que é um valor adicional que entra no orçamento municipal para fazer face a este investimento. Portanto, é um investimento com retorno, efetivamente. Mas depois posso falar, por exemplo, na eficiência energética. Já substituímos por LEDs as duas avenidas de entrada na nossa cidade, aproveitando uma requalificação que fizemos dos pavimentos. Estamos a requalificar a Nacional 118 em Alvega por via da instalação do saneamento e da substituição da rede de água, que são questões que dizem respeito efetivamente à qualidade de vida das pessoas. E depois, na área da saúde, a criação da Unidade de Saúde de Abrantes, o Centro de Saúde de Abrantes, requalificando um espaço que estava obsoleto, que era a antiga rodoviária, e que dentro de poucos meses estará a funcionar. Tem que ficar concluído física e financeiramente até junho do próximo ano, e que é um investimento muito importante. E depois pequenas requalificações, como por exemplo o Largo do Cruzeiro no Pego, que fizemos, e que é desta maneira que gradualmente nós vamos qualificando o nosso território, criando as melhores condições para que a coesão territorial também se verifique e que com isso consigamos criar as mesmas condições de vida a todos os cidadãos. Como, por exemplo, uma estrada municipal entre duas freguesias que estava muito danificada, que requalificámos entre Bem Posta e Val das Mós, e, portanto, há um conjunto de intervenções que estamos a fazer do ponto de vista da qualidade de vida, uns que saem por via do orçamento municipal, e praticamente todos estes que acabei de referir, exceto a unidade de saúde familiar, que é financiada pelo CREN, praticamente todos estão a sair do orçamento municipal para podermos fazer face a estes projetos. Mas depois, e não podia deixar de ser, se queremos ser um concelho mais competitivo, onde a tradição industrial se alia também a uma componente tecnológica, à inovação, até por via da presença da Escola Superior de Tecnologia de Abrantes,
é para nós essencial a qualificação do nosso parque industrial, a criação das melhores condições para que as nossas empresas ali possam desenvolver a sua atividade e para que possamos criar condições para atrair mais. Tem havido procura de investidores? Tem havido e nota-se a esta altura, talvez pela proximidade também das iniciativas deste quadro comunitário do Portugal 2020, que todos ansiamos que comece rapidamente, tem havido alguma procura. Mas nós temos estado a fazer um esforço grande de requalificação da antiga CUF, agora com a instalação do Tecnopolo Val do Tejo, com a incubadora que está a funcionar em pleno, mas com as obras infraestruturais que estão a acontecer, com a construção dos aceleradores da empresa, com o projeto também que estamos a desenvolver para instalar a Escola Superior de Tecnologia naquele espaço e para qualificar o polo de formação do Instituto de Emprego e Formação Profissional, mas depois com o esforço que também temos estado a fazer para que no nosso concelho a educação possa efetivamente ser uma educação de excelência, porque estamos convictos que possamos fazer os maiores investimentos infraestruturais. Se não investirmos nas pessoas, na sua qualificação, na educação, nós não vamos conseguir ser competitivos. A propósito da educação, já agora perguntava-lhe em que é que consiste este protocolo que foi estabelecido há pouco tempo com a Universidade Aberta? Bom, aquilo que fizemos foi dotar aquela infraestrutura, aquela unidade, digamos assim, aquele núcleo de aprendizagem local, de condições físicas. Todos sabemos que a Universidade Aberta faz o seu trabalho à distância, é por e-learning que estamos a falar. No entanto, o protocolo que tínhamos estabelecido em 2008 previa que instalássemos em condições que não, naquela altura, o conseguimos fazer. E, portanto, instalámos no edifício Pirâmide, que foi criado há uns anos e bem, para tornar as tecnologias de informação e comunicação acessíveis ao cidadão, quando nessa altura era difícil termos acesso generalizado à população. Hoje não existe essa necessidade. Hoje, no nosso centro histórico, temos o wireless disponível aos cidadãos. Hoje, a maior parte das pessoas com o seu smartphone consegue ter acesso à internet. Ainda assim, continuamos a fazer formação específica para públicos determinados nessas matérias, mas, portanto, utilizamos aquele espaço do edifício Pirâmide para instalar a Universidade Aberta e, com isso, dotar também aquele núcleo local de aprendizagem das melhores condições para que possam prosseguir a sua atividade. Mas fizemos mais, nomeadamente o protocolo com a Escola Superior de Tecnologia de Abrantes e com empresas relevantes do nosso tecido empresarial, para estimular também a aproximação entre os alunos ao longo da sua formação académica e estas empresas, que para nós é essencial. Mas depois estamos a construir o nosso projeto educativo municipal, e nosso, de toda a comunidade, onde todos têm a oportunidade de participar efetivamente e que entendemos como um instrumento fundamental para que todos os atores nesta matéria, em matéria de educação, sejam os encarregados de educação, sejam as escolas, sejam os outros intervenientes neste processo, os movimentos associativos, a Câmara Municipal, as juntas de freguesia, possam trabalhar em articulação efetiva para um projeto comum, que é qualificar, é educar o melhor possível, para que também, desse ponto de vista, o nosso concelho se possa distinguir e com isso possamos ser mais atrativos, para que as famílias, quando tenham que optar, possam escolher Abrantes por isso mesmo. Senhora Presidente, tem estado, já aqui sublinhou algumas das obras, eu se calhar também focava aqui um pouco da atenção naquilo que foi feito na freguesia de Tramagal com a recuperação do mercado. É uma estrutura que já diz muito à população local. Claramente, nós temos tentado, mais do que fazer obras novas, requalificar. Nós hoje todos temos que ter consciência que não vamos ter a oportunidade de fazer obras grandes. Eu recordo sempre que na primeira entrevista que dei, depois de ter sido eleita, perguntaram-me qual era o projeto que eu gostava de fazer para marcar a minha passagem pela Câmara de Abrantes.
e o que eu disse é que não tenho nenhum. Porque, efetivamente, o tempo das grandes marcas já lá vai. Não é essa a função de um autarca hoje. A nossa responsabilidade é, em primeiro lugar, olhar para o território e perceber quais são as suas necessidades. E, dentro dessas necessidades, olhar para aquilo que existe e qualificar. Todas estas intervenções que lhe falei, muitas delas são de requalificação. Por exemplo, a estação de canoagem de Alvega, que é um projeto turístico, é requalificação. O Parque Tejo, antigo Parque de Campismo, é uma requalificação. O Mercado do Tramagal foi uma requalificação, uma parceria feliz da Câmara com a Junta de Freguesia, financiada no âmbito do Proder. O Núcleo Museológico do Arte Ferreira, no Tramagal, é uma requalificação também. O Mercado Diário de Abrantes, que está praticamente concluído, é uma requalificação também. A nova Unidade de Saúde Familiar em Abrantes é uma requalificação também. Por exemplo, uma decisão que tivemos que tomar neste ano de mandato, nós tínhamos um projeto aprovado e financiado já, um investimento total de 3,8 milhões de euros para a construção de uma nova escola na cidade, para, no fundo, encerrarmos 2 escolas mais pequenas e sem condições neste momento. Um designado centro escolar. Um centro escolar. E aquilo que decidimos foi deixar cair essa nova construção, porque soubemos que ia fechar o Colégio Nossa Senhora de Fátima, que está no centro histórico, que é um edifício notável, que tem um espaço fantástico dentro da cidade, e optámos por fazer a aquisição desse imóvel, esperando mais 2 anos, porque só em 2016 é que o colégio deixa de funcionar como colégio, é que nós entraremos em obra para o qualificar e o transformar neste novo centro escolar. E, portanto, esta é a nossa função, é olhar para o nosso património, é olhar para as oportunidades que nós temos pela frente para podermos requalificar e, com isso, dotar também de novas infraestruturas, ou não, ou qualificando as que existem, para podermos corresponder àquilo que é a dinâmica que se espera de um concelho e de uma cidade como Abrantes. Em termos do Parque Tejo, para além de valorizar as zonas ribeirinhas, acredito que também terá sido esse um dos objetivos. O que é que podemos encontrar? Bom, aquele é um espaço de grande importância para não só o concelho de Abrantes, mas estou em crer para todo o Médio Tejo e toda a região. Porquê? Porque naquele espaço pode-se pernoitar, para já com tenda, num futuro muito próximo em regime de albergue, inclusivamente, onde existe um centro de interpretação do Tejo, um espaço onde podemos ter acesso àquilo que diz respeito a este património tão importante que todos nós gostaríamos de ver ainda mais valorizado, que é o rio mais importante da Península Ibérica, e, portanto, com uns instrumentos interativos, um simulador de Zeppelin e uma parede tátil, podemos ter acesso à informação desde a nascente do Rio Tejo até depois Lisboa. E depois estamos a desenvolver também um conjunto de iniciativas de caráter didático que permitam atrair àquele espaço crianças, jovens, escolas, públicos diferenciados que venham ali não só conhecer melhor o Tejo, como ter um conjunto de experiências, nomeadamente de ciência viva, digamos assim, relacionado com a água, com os rios e com as questões ambientais. O projeto Rios é um dos projetos que estamos a desenvolver. Este projeto nós queremos dinamizá-lo em parceria com os centros de ciência viva que estão no nosso território, seja em Constância, com a astronomia, seja na Barquinha, com aquele projeto inovador também relacionado com a educação no novo centro escolar, seja depois em Alcanena, por exemplo, com a questão relacionada
com o Rio Alviela. E, portanto, é nesse esforço que queremos trabalhar também em conjunto para que naquele espaço possamos efetivamente criar as melhores condições para atrair, não só para Abrantes, mas também para a região, grupos que possam ficar e que não venham só passar uma tarde a conhecer um projeto, mas que possam ficar 2 dias e ter acesso a um passaporte, digamos assim, relacionado com a ciência, e que é tão importante neste momento para estimularmos, nomeadamente os mais jovens, a escolherem esta área que infelizmente tem sido preterida em detrimento de outras que supostamente mais fáceis, mas para fugir a estas matérias tão importantes como a química, como a física, como a matemática, e que portanto é fundamental que possamos desenvolver. Nestes últimos meses, outra distinção que Abrantes teve passou, ou irá passar até pela entrega do prémio Viver em Igualdade, uma distinção onde estão apenas mais 5 municípios. Isto quer dizer que o trabalho que tem sido feito contra a desigualdade, aliás, contra a discriminação, já é reconhecido à escala nacional? É verdade, é para nós um orgulho muito grande, é o 2º ano que recebemos este prémio. Nós, quando tomei posse em 2009, das primeiras coisas que fiz foi nomear a Conselheira Municipal para a Igualdade. Nós vínhamos a trabalhar, mesmo antes de eu ser eleita, já, nomeadamente no empreendedorismo feminino, na criação de condições, nomeadamente para acabar com algum estereótipo de género ainda associado muito às questões empresariais. E a primeira coisa que fiz foi, de facto, nomear a Conselheira Municipal para a Igualdade e o desenvolvimento do nosso Plano Municipal para a Igualdade. E nós temos um trabalho muito transversal em muitas áreas, seja na escola, seja na comunidade empresarial, seja, por exemplo, no combate à violência doméstica. Temos uma rede especializada em que nos articulamos com os vários intervenientes nesta matéria, seja com o hospital, seja com as polícias, seja com o próprio Ministério Público, seja depois ao nível mais caseiro, digamos assim, ao nível da nossa autarquia, com um conjunto de iniciativas que permitem ou que querem permitir criar as mesmas oportunidades aos homens e às mulheres. Eu tenho tentado sempre que as questões da igualdade não se resumam às questões de género. É essencial que nós possamos olhar numa dimensão maior, nomeadamente criando condições para que a desigualdade possa ser minimizada em todos os setores da nossa atividade e da nossa intervenção social. Muito bem, vamos então prosseguir esta nossa conversa e já estamos a entrar na parte final. Já aqui abordámos questões relacionadas com a saúde, os cuidados, os ditos cuidados de proximidade, o município de Abrantes que se substitui em larga medida ao Estado para garantir que a população tenha então esses cuidados. Agora nos cuidados hospitalares, acredito que esta possa continuar a ser uma dor de cabeça para a população abrantina. Já teve ocasião para reunir com a nova administração do centro hospitalar? Já teve ocasião para tentar perceber como é que será o futuro? Deixe-me só voltar um bocadinho atrás e dizer-lhe que este não é um esforço só da Câmara de Abrantes, é um esforço dos municípios e não posso deixar de o frisar aqui com a antena aberta. Mas estamos a falar de Abrantes. Agora estamos a falar de exatamente. Abrantes, mas é um facto o que diz. Já tive a oportunidade de reunir com o novo Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Continuamos preocupados com o futuro do Centro Hospitalar do Médio Tejo. A nossa expectativa era que rapidamente pudéssemos ter acesso inclusivamente àquilo que a Carta Hospitalar vem a ditar sobre esta matéria. Como sabe, e eu até aqui nesta antena já o pude dizer por diversas vezes, que sou absolutamente favorável à criação das chamadas unidades locais de saúde, em que há uma articulação efetiva entre os cuidados primários, os cuidados hospitalares e os cuidados continuados, e entendo que esse é o caminho, e é o caminho em concreto em relação ao nosso território pelas condições que existem. O facto de ter 3 unidades hospitalares, o facto de ter um território muito disperso, e este é um modelo
que já está aplicado, por exemplo, em Castelo Branco, em Porto Alegre, na Cova da Beira, em Matosinhos, e que resulta, e portanto não faz sentido que nós continuemos sem ter a coragem política de avançar para uma solução como esta. Mas é algo que, a passar para a realidade, poderá demorar muito tempo? Eu acho que tem havido uma falta de vontade política para esta situação. Porque eu sei que alguns dos governantes atuais até concordam com isto, mas outros já que não o entendem desta maneira, e portanto tem sido muito difícil até conversarmos sobre estas questões. Eu tive a oportunidade de confrontar o Presidente do Conselho de Administração e de lhe perguntar, e até o próprio Secretário de Estado, porque a Comunidade Intermunicipal reuniu com o Sr. Secretário de Estado para tentar perceber que orientações é que ia dar ao novo Conselho de Administração. Mas o que é facto é que não houve abertura para discutir connosco estas matérias. O que nos disseram é que o que viesse a acontecer seria discutido connosco, e queremos crer que assim o seja. Agora, o que sabemos é que há um problema efetivo de acesso aos cuidados de saúde na nossa comunidade, e isso preocupa-nos muito. Como disse no início desta entrevista, 40% da minha população não tem médico de família. É uma população, nomeadamente metade da população é envelhecida, porque está fora do centro urbano de Abrantes, e portanto tem dificuldade em se deslocar inclusivamente. Depois, quando passamos para os cuidados hospitalares, há uma dispersão entre 3 unidades hospitalares, que eu inclusivamente defendi no sentido da manutenção das 3 unidades abertas, mas nós temos que pensar de que maneira é que nos vamos de facto organizar para que este, que é um direito fundamental de cidadania, que é o acesso à saúde, possa estar salvaguardado e possa melhorar efetivamente aquilo que está hoje a acontecer em todo o nosso território, em concreto no meu concelho. Ou seja, também acredito, também será da opinião que se reforçar a aposta nos cuidados primários, aquilo que nós vemos nos hospitais, urgências cheias... Eu posso lhe dizer que nas situações de maior conflitualidade, permita-me que diga desta maneira, dentro, por exemplo, das urgências, daquilo que chega às urgências, estamos a falar essencialmente de pessoas que vão à urgência porque não têm cuidados primários. E mais de 60% da nossa população que chega neste momento à urgência diz respeito a isto mesmo. E, portanto, se nós não tivermos um sistema que se organize por base nos cuidados primários, dificilmente nós conseguimos depois melhorar também os cuidados hospitalares. Senhora Presidente, eu vou recuar porque ainda há pouco queria ter colocado uma questão só mesmo para que esta mesma questão fique clara. No que diz respeito ao mapa judiciário, já nada há a fazer? Olha, eu tenho sempre a esperança de que haja a possibilidade de se repensar, nomeadamente quando se assume ou quando se pode assumir que há um erro, que possamos voltar atrás. Eu posso lhe dizer que ainda esta semana tivemos já no âmbito da Comunidade Intermunicipal uma reunião com o grupo parlamentar do CDS. Na próxima semana, na próxima quinta-feira, vamos reunir com os outros grupos parlamentares para apresentarmos os motivos que nos levaram a criar condições para a recolha de quase 6.000 assinaturas para a petição que entregámos ao Vice-Presidente da Assembleia da República. Por termos este número de assinaturas recolhidas, sabemos que vai ser discutida em plenário e, portanto, estamos a tentar, com este nosso esforço, sensibilizar também os grupos parlamentares para que haja uma iniciativa que venha a alterar aquilo que está em cima da mesa, nomeadamente com este novo mapa judiciário que já está em vigor. Em concreto, porque há 2 tribunais que encerram, nomeadamente Mação e Ferreira do Zezer. Há um tribunal que é desqualificado, que é o Tribunal de Alcanena, que passa a Tribunal de Proximidade, e há um círculo
judicial, que é o Círculo Judicial de Abrantes, que é completamente desmantelado. E, portanto, aquilo que nós gostaríamos de perceber é, há critérios, nomeadamente numéricos, que não se percebem, e por isso os questionámos várias vezes, mas depois há aqui uma questão que não diz respeito ao meu conselho em concreto, mas eu não posso deixar de vestir a camisola de presidente da comunidade intermunicipal também, porque quando estou a defender aquilo que diz respeito a este território, estou a defender aquilo que diz respeito ao meu conselho e que diz respeito em concreto a esta questão. No caso da grande instância civil e criminal, não houve o cuidado que houve noutros distritos em fazer o seu desdobramento. Em concreto, o distrito de Faro e de Braga, com uma população, no caso de Braga, ligeiramente superior à nossa, no caso de Faro, inferior à nossa. Em termos de área, o distrito de Santarém é quem tem uma maior área, que não se tenha proposto o desdobramento e a criação de uma instância de cível e de criminal no Médio Tejo. Claramente, este território está prejudicado em função desta tomada de decisão e nós gostaríamos muito de ver a senhora Ministra a recuar em relação a esta matéria e a criar condições para que este desdobramento possa acontecer. Também, e é um pedido das populações e dos presidentes de Câmara de Mação e de Ferreira do Zezer, que os tribunais que agora foram encerrados possam ficar pelo menos como mera secção de proximidade, nomeadamente para evitar que as pessoas que tenham que se deslocar ou a Tomar, ou a Santarém, ou a Abrantes, mas é mais perto, mas o que preocupa de facto as pessoas é a ida a Santarém, que possam prestar os seus testemunhos, que possam fazer as iniciativas decorrentes dos processos judiciais, nomeadamente por teleconferência, porque hoje as tecnologias de informação e comunicação permitem-nos isso mesmo. E, portanto, a par do estado de sítios, como alguns dizem a brincar, que se instalou por via da falta de operacionalidade do sistema que, no fundo, faz a gestão informática de todos os processos judiciais, o facto de estarmos a esta altura com os problemas que estamos, também sabemos que há a oportunidade de se repensar aquilo que não está efetivamente correto e de o voltar a fazer. Todos temos percepção que não há ninguém que vá voltar atrás em relação àquilo que foi feito. Agora, se pudermos minimizar os impactos nas populações e com isso podermos corresponder a uma estratégia de maior proximidade, nomeadamente de um direito fundamental que é o acesso à justiça, então temos a obrigação de chamar a atenção e o Governo tem a obrigação de olhar para os territórios que não conhece e de perceber as suas dinâmicas e de ajustar essa reforma em função da dinâmica de cada um dos territórios. Muito bem, e esperemos que isso aconteça. Senhora Presidente, muito obrigado mais uma vez. Eu é que agradeço muito por estar convosco, com os ouvintes, e estarei sempre disponível para estas e outras conversas que digam respeito ao meu concelho e à região onde estamos. Muito obrigada. Muito agradecemos. E assim finalizamos mais esta edição de Especial Informação. Fique bem, fique com a ERTE.